Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, povo. Boa noite, tudo certo? E essa live surpresa, cadê o pessoal? Tá já chegando. Deixa o Vamos pessoal chegar esperar o que a gente pessoal fala. chegar. Pois é. Vamos esperar. Cadê? Chegou a Opa! Ingrid. Oi, Ingrid, tudo certo? Olha a Camila. Camila, vamos nessa? Vamos com a gente? Oi, Olá, Nara! Nara, tudo bom? Pegamos o pessoal de surpresa Pois hoje. é, foi totalmente de surpresa, né? Assim, sem avisar, sem anunciar, sem nada. Pera aí que a gente tá. Ah, como é que eu faço? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Aqui, ó, aqui. Ah, certo. Aceitar. Essa live hoje é coletiva. Cadê a Camila? A Camila tá chegando por aqui, só um pouquinho. Olha ela Oi, aí. Nara. Então, pessoal, enquanto a Camila está chegando, vamos dizendo por que a gente está fazendo essa live hoje, né? Essa live é meio que assim, improviso, só para ver quem está por aqui. E ontem completamos um mês aqui, né? E nesses 30 dias que a gente está aqui, a gente viu, viveu, experimentou um monte de coisas diferentes. Acho que a Camila caiu, deu muito certo. Mas só um Vamos minutinho lá. que ela vai voltar. Então, a gente está fazendo essa live para justamente falar sobre esses assuntos, né? Eu Sobre... sei que muita gente tem muita dúvida sobre o que está acontecendo por aqui, quais são as nossas impressões nesse primeiro mês por aqui. Olha, Manu. Oi, Manu. Uhum. Vamos aguardar a Camila entrar para participar desse vídeo com a gente. Para quem não conhece a Camila, nossa amiga, também é enfermeira Divide apartamento com a gente aqui. e está aqui conosco. Então, a gente vai esperar ela entrar para participar com a gente, falar das impressões dela também, né? Eu acho que a Camila Ou, está com algum problema de deixa eu conexão. Não convidar ainda, deixa sei. eu tentar convidar. Convidou? Convidei. Não, só descer. Vamos ver, esperar ver se ela entra. E até lá a gente está conversando sobre isso. Bom, tem algumas perguntas que a gente deixou quando A de gente deixou perguntas um abertas. quadrinho de perguntas aberto no Instagram, né? E aí eu salvei aqui as perguntas para ir respondendo com vocês, tá? Então vamos começar pela pergunta E de. quem... Sever Ferreira, meu amigo Bill. Arroba forró na casa do Bill. Toda sexta-feira tem um forró especial, né? Uma live de forró. Só forró autêntico o Sérgio faz. E, e é bem legal. Vale a pena ver. É forró que normalmente não toca na rádio. É forró tradicional. Ele mora aqui na Alemanha, né? Ele mora aqui, ele mora. Eu esqueci o nome da Há, cidade muito, dele. há muitos anos. Sabe, eu esqueci o nome da tua cidade. Eu sei que faz bastante tempo, mas eu esqueci o nome totalmente da tua cidade. Mas eu sei que é vizinho aqui no estado do Pé. Então vamos lá. Ele perguntou: qual é a melhor cerveja? É complicado dizer qual é a melhor. Até agora eu estou experimentando. Ela não experimenta. Não, não gosto de cerveja. Ela não gosta de cerveja, mas eu estou experimentando. E ainda em 30 dias eu não consegui ter como é que eu posso dizer, essa certeza da melhor, porque eu sempre mudo a marca da cerveja. Todas as vezes que eu vou comprar. E até agora, todas elas têm excelente qualidade e eu não achei nenhuma que eu possa dizer, não, essa eu não gostei. Todas elas eu tenho gostado. Mas até agora, qual foi a. A preferida até o momento, Hum, a preferida até o momento, bem, até inclusive bem barata. Né? A Fun Comando, a 5,0, 5,0. ela é uma cerveja muito boa e eu tenho gostado de consumir ela. Eu consumi, acho que ela foi uma que eu repeti algumas vezes. Olha, a Manu tá perguntando como é viver sem tomar uma no quintal do Sanada. Ô, mano, da saudade, viu? Da saudade de verdade. Eu acho que, Saudades cara, pode ter certeza, é uma das coisas que mais faz falta. dos É amigos e aquela a reunião dos família. amigos, que toda semana a gente dá um jeito de fazer, né? Pois Mas esse teu quintal é especial, né?
É abençoado. Pois é. Ela está perguntando se tem cachaça boa. Mas cachaça só brasileira, né? Cachaça só brasileira. A cachaça é um produto tipicamente brasileiro. Mas aqui a gente encontra, hoje mesmo aqui no mercado, eu encontrei pitu. Agora não é o pitu que a gente toma, é um pitu diferente. É um pitu com fruto assim, esqueci o nome. É, Maracujá. Encontrei um pitu com maracujá, que aparentemente pela garrafa era bem interessante. oi, Olha, Camila! Oi, atualizar o aplicativo, não Querida, estava tudo pegando bom? agora. então, Tudo minha gente, bem, só para quanto explicar, a tempo, gente está né? na mesma casa, só que como a tela é pequena, vê que estamos aqui Bem espremidos aqui, apertadinho, né? então. A Camila está no outro quarto ali, então, porque senão não cabia todo mundo na tela, né, Camila? Camila, a gente começou a responder, respondemos a primeira pergunta, Sim, sim. e A primeira aí, pergunta foi sobre a cerveja. pessoal que não conhece a Camila Farias, ela também é enfermeira, assim como o Pedro, e trabalha aqui na Alemanha, certo? Então, aproveitem, quem perdeu a caixinha de perguntas, se quiser fazer uma pergunta, pode deixar aqui que eu vou estar intermediando essa conversa, tá bom? Bom, o que A foi? primeira pergunta, Camila, se tu quiser responder também, me perguntaram qual a melhor cerveja até agora. Foi o Sérgio Ferreira, o Bill, Bom, lá. eu acho que essa Zé Pereira é boa. A Bex eu já tomava no Brasil, porém com fabricação, né, aí no Brasil lá no Brasil, aí no Brasil não, lá no Brasil. E a Bex eu gostei, a Bex Gold, que eu só conhecia um tipo de Bex, mas gosto também das cervejas que vendem na Bia Garten, a Weissbier, né? A Weissbier. Aí, pra mim Manu cantando. é aquela que a gente bebeu ontem, só que ela não é alemã, né? A cerveja É muito boa belga. da Pronto, Bélgica, que inclusive é apaixonada vem um também. litrão em forma de lata, né? Em formato de uma lata, assim, só que é um litrão. E o valor dela é super acessível, diferente do Brasil, né? Que a gente, para tomar um litrão, paga 10. Extremamente acessível. Essa é uma grande diferença, tá, pessoal? A questão do preço das bebidas, principalmente cervejas, né? Aqui é bem Muito mais bom. acessível. A cerveja chega a ser mais acessível nos supermercados, em questão de valores, do que a própria água, né? Pois é. Bom, e aí eu vou começar perguntando agora quais são as primeiras impressões de vocês. Bora lá. Bom, é difícil falar, porque assim, quando eu pensei no projeto Alemanha, eu acho que um dos poucos estados que eu nunca tinha pensado em morar era a Baviera. Nunca tinha pensado. Pelo contrário, tinha até uma restrição com questões de custo. A gente sabe que a Baviera é um dos estados mais caros da Alemanha. Para você emigrar, um dos mais caros, não, o mais caro da Alemanha. E para você migrar para um estado que é caro, para você recomeçar do zero, termina sendo um pouco mais difícil para você iniciar a sua vida. E eu me surpreendi aqui com a questão dos supermercados, da despesa da semana não ser tão diferente do que a gente vê nos outros estados. Eu acompanho as propagandas de preço de outros estados e eu noto que a alimentação não se modifica o valor. Né? É muito o mesmo valor. Então, combustível também eu tenho observado, apesar de ainda não ter carro, mas a intenção é comprar o quanto antes. Eu tenho observado o preço de combustível, eu também vejo que o combustível não tem essa diferença. Então, eu acho que o que pesa mesmo é a questão do aluguel. Né? O aluguel aqui é bem caro. Tem pontos, aspectos positivos e aspectos bem negativos, mas, é, enfim, é adaptação. Tem muita coisa ainda. O que tu acha, Camila? O que mais te surpreendeu positivamente ou negativamente, talvez? Então, eu acho que em relação à Baviera mesmo, né? Eu nunca imaginei em vir para Baia.
Fala, fora Gabriel. de cogitação, porque quando nós começamos a fazer o processo, a ideia inicial, a proposta inicial seria que talvez rolasse em Düsseldorf, mas não aconteceu. Então a gente já estava pensando em Düsseldorf quando foi falado para nós. E aí, no caso, a Düsseldorf tem muitos brasileiros e seria muito legal para nossa adaptação, né? Em relação a isso. E por também não ser sul, enfim. Mas aqui, o que diferente do que as pessoas achavam em Gstaad, que é a cidade que nós estamos, não é uma cidade pequena, ao contrário, é uma cidade grande. O pessoal pensa que é uma Dorf, né? Que é um vilarejo, que é um interiorzinho, não é. Pelo menos na minha opinião, não é. Tem muitos apartamentos aqui, é uma cidade bem estruturada. Positivamente, eu acho que essa questão de não ser uma questão de ser do interior, né? Mas tem outros aspectos, assim, o que é interessante aqui também é que você tem natureza, apesar de ser uma cidade, né? Você tem acesso à natureza, que é muito arborizado. O caminho que a gente segue aí para ir para o trabalho, a gente vai de bicicleta. Então, tem muitas árvores, tem caminhos que a gente, quando quer se aventurar para ir para um caminho diferente do normal, a gente vê parques, a gente vê. E são parques, assim, ecológicos, né? Muitas árvores e tal diferente do que a gente encontra no Brasil, obviamente, né? A estrutura da cidade em toda a Alemanha, não só aqui em Ingolstadt, acredito que em toda a Alemanha, como todos comentam e falam, e a gente pesquisa e sabe, que tem essa questão da ciclofaixa, então tem um acesso muito bom para que a gente possa se locomover em relação a andar de bicicleta e não depender do ônibus. Quando a gente chegou aqui, a gente estava ainda na questão do ticket de 9 euros, que a gente podia se locomover com ele, mas agora ele já expirou, e a gente agora está fazendo uso de bicicleta desde que a gente chegou aqui, que a gente, né, adquiriu essa bicicleta e agora a gente pode ir trabalhar, porém o frio já está se aproximando, está ficando um pouco difícil de se locomover nesse período. Falei pra caramba, né? Foi mal. Não, mas é isso mesmo. Deixa eu só acompanhar aqui o chat enquanto a gente vai conversando. E a Josi perguntou como foi a chegada de vocês na Alemanha. Josi, se você ainda não é inscrito no nosso canal, ainda não conhece o nosso canal, tem um vídeo mostrando a viagem, né? Se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, o link está aqui na bio, mas é Dia a Dia Digital no YouTube, tá? E tem um vídeo lá específico sobre isso, mas os meninos podem falar um pouquinho para você. E a Camila, ela pergunta, Camila, a empresa que te levou, te auxiliou, a empresa é a mesma, tá, pessoal? A gente não vai citar nomes nesse momento, mas Camila, passa a palavra. Bem, tem a questão que a gente chegou aqui, a gente chegou em Frankfurt primeiro. A gente não foi direto para Munique, não foi no aeroporto de Munique. Teve uma pessoa que nos recepcionou lá, só que a gente, nesse primeiro momento que a gente chegou, a gente dormimos em Frankfurt, depois nós fomos no dia seguinte nós viemos para Baviera, chegamos em Ingolstadt e fomos diretamente ao hospital. E o hospital nos trouxe até o apartamento, nos apresentou, a gente teve umas questões burocráticas, né, em relação a isso. E essas questões sobre essa questão, né, de suporte, eu posso responder no privado. Que é uma questão assim mais, né, de explicar os detalhes, de como foi esse suporte, se teve suporte ou não, eu posso falar no direct com vocês. E aí eu explico detalhadamente como foi e tal, porque aí, como é uma primeira impressão que a gente está fazendo aqui, geral da Alemanha, sem ser diretamente, né, focado no processo de expatriação por uma empresa, aí eu posso responder no privado. Aí eu acho que Jesus já falou comigo, eu não respondi ainda, mas eu te respondo, viu? Assim que acabar a live eu respondo, falo para você no privado como foi esse processo da nossa recepção, dessa questão de como foi essa orientação, e aí eu te explico direitinho no privado para você saber. Pois é, tiveram, cumpriram diversas coisas, outros deixaram a desejar, mas eu acredito que isso é
da grande maioria das empresas, né? A gente não tem como também falar pelas outras ou por processos diferentes. No nosso, diversas coisas foram cumpridas, outras também não foram, mas que se no final estão se arrumando. A Júlia também está fazendo outra pergunta aqui, é quais os perrengues administrativos? Josi, Eu não sei o que que ela quis dizer com perrengues administrativos. Será que foi com relação à burocracia do hospital? acho que é a burocracia do dia a dia, né? Porque a gente, quando chega aqui, a gente tem que se registrar na cidade, né? E aí você, primeiro, para nos registrar na cidade, a gente não conseguiu se registrar de imediato. A gente se registrou, a gente teve que entrar no site da prefeitura, marcar um agendamento e ir se registrar lá no dia do agendamento. E assim, não é tão fácil o site para você chegar até o local do agendamento. Então, às vezes você termina agendando para uma coisa diferente do que você queria, não é tão intuitivo. Mas no final deu tudo certo. No final a gente conseguiu se agendar. Quanto ao restante de burocracias, elas ainda existem, né? A gente ainda precisa renovar o visto daqui a pouco. Tem prazo para pegar o visto para continuar definitivamente por aqui por 2 anos. Primeiro, acho que por 2 anos do primeiro, porque saindo do Brasil só são 3 meses. Só para explicar, quando você sai do Brasil com o visto de trabalho, ou no meu caso também, que eu tenho visto de estudante para a Europa, eles dão de 3 a 4 meses, dependendo do seu processo. Então, sai um carimbo no teu passaporte como um visto, para quem tem visto americano é bem, bem similar, e aí você tem uma data, e ele expira. Então, antes de expirar essa data, você precisa fazer esse processo, né, esse agendamento. Pois é. E aí a gente ainda está nesse processo, né? A burocracia ainda lenta e grande e ainda tem muita burocracia pela frente. Mesmo no mês passado ainda tem muita coisa ainda para se encaminhar de documento. Por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo, assim, também como de primeiras impressões, porque muita coisa a gente ainda não tem a resposta definitiva, assim, porque muita coisa ainda está rolando, né, nos bastidores aqui. Então, para sentar e gravar um vídeo para vocês, contando detalhes do processo, a gente ainda não tem condição de fazer isso. Então, a gente resolveu, como muita gente vem aqui todos os dias e acompanha o nosso trabalho, e aí sempre surge uma pergunta ou outra, aí eu convidei os meninos para fazer essa live para contar as nossas primeiras impressões, tá? Por enquanto, o que a gente consegue falar realmente é sobre o aspecto da cidade, da Alemanha, da receptividade das pessoas, dos alemães, do que a gente notou de diferente, do que a gente notou de similaridade. Isso a gente consegue já falar de imediato. Porém, essas questões administrativas a gente não consegue ainda ser tão incisivo porque ainda falta muita coisa. É tudo muito, muito lento, muito burocrático, muito moroso. Então, a gente ainda vai aguardar um tempo até que isso. Eu acho que o perrengue que eu tive particularmente foi a questão de que quando eu cheguei na prefeitura para fazer o meu Ameldo, ela me informou que eu agendei de forma errada. E aí, mesmo assim, ela conseguiu me atender. Só que eu tive essa dificuldade de entender o que ela estava me perguntando. Assim, foi bem. A gente chega aqui com um alemão e aqui a gente chega num processo totalmente diferente de um vocabulário muito específico, que é o vocabulário da prefeitura, com questões que a gente não conhece ainda, a gente ainda não tem, né? Esse vocabulário acessível. E eles falam muito rápido, né? Você é estrangeiro, eles falam rápido. Mesmo que você peça para falar devagar, eles não vão fazer aquelas perguntas que a gente está acostumado em curso, mas objetiva, né? Eles falam um texto para dizer algo bem resumido, né? Um sentido resumido, porém um textão. Eu tive essa dificuldade de entender o que ela estava me perguntando, de entender o que eu estava fazendo ali. Ela disse que eu tinha, olha, você cometeu um erro no agendamento, mas eu vou lhe atender. Acho que esse foi o primeiro perrengue administrativo que eu tive, porque ela podia dizer assim, olha, você não vai fazer porque você marcou errado. Ela foi super gente boa, mas ela poderia ter dito isso e eu ter voltado para casa sem a minha inscrição. E existe um prazo, pelo menos é o que informa no site, que existe um prazo da sua chegada na cidade até você fazer essa inscrição, né? Então a gente já estava quase passando desse prazo. Pois é, aí entrou também outro perrengue, né? É o perrengue do idioma.
O perrengue do idioma é o perrengue mais lascado Esse é que a gente pesado. tem, né? Esse é pesado. Ah, pessoal, assim, pode ser que alguém esteja se perguntando, os meninos têm certificação, tá? Vieram com certificação. Querem falar? Gente, nós estudamos no Brasil. Estudo no Brasil é muito generalista e como a Alemanha ela tem diversos dialetos e cada área da Alemanha fala de uma forma diferente, o que a gente aprende é o que vê, de repente, no noticiário, no telejornal, mas as pessoas na rua não falam desse jeito, porque falam muitos dialetos. Aqui, na Baviera, além do sotaque ser um sotaque bem diferente do que a gente ouviu até então, preparando os ouvidos para o alemão, é totalmente diferente. Ainda tem a questão do dialeto, né, do país, que quase todo mundo o tempo todo está falando no dialeto. E aí complica bastante. E tem horas que eu fico pedindo para repetir 2, 3 vezes para tentar entender e às vezes travo o juiz e não entendo nada, por mais que a gente tenha estudado todo esse tempo. Ah, é uma coisa, aproveitando, né, o gancho do idioma, eu estudei um pouco de alemão, ainda tenho que retomar o curso. Para quem não sabe, eu sou doutoranda em Portugal. E aí, eu imaginei, eu tive uma experiência na Suécia antes de passar esses dias aqui pela Alemanha, e lá todo mundo fala inglês. E todo mundo me dizia assim, eu via os influencers e os youtubers falando, na Alemanha você se vira super com o inglês. Mentira. Não, não é bem assim. Se você está numa grande cidade, isso pode sim ser verdade, mas aqui na nossa realidade, que a gente está no interior, principalmente no interior da Baviera, é, não funciona bem assim, né? Eu chego tentando falar inglês com as pessoas e as pessoas não falam inglês, ou enfim, eu falo um pouco de alemão, assim, coisas simples, tá, pessoal? Frases simples, pergunto alguma coisa, sei comprar as coisas, sei ir no mercado, enfim, mas quando você apela para o inglês, eles não. Conta aquela história lá da moça que pedir a informação em inglês no mercado. Eu fui pedir uma informação em inglês foi na loja. Na loja e a moça começou a falar assim, kind English, não falo inglês. Aí ela falou, Underweisprache. Aí eu entendi que ela estava me perguntando outra língua. Aí eu disse, vamos lá. Gastei todo o meu alemão aí, né? Ich spreche Português, francês, English, Spanish. E ela só olhava para mim e eu, caramba, tem 4 opções a mulher e eu não sei o que ela quer mais. Isso tudo era para comprar uma capa de chuva. As 3 línguas mais faladas no mundo e ela queria outra. Não sei qual era que ela queria, mas uma pessoa que estava na fila, também sendo atendida, disse, eu acho que eu posso ajudar. Assim, não todo mundo fala inglês por aqui, mas muita gente fala, então, né, Às ajuda. vezes você encontra Você tem a sorte de encontrar. Não é da cultura das pessoas ajudarem, tá? Bom, e aí, Tem uma pergunta aqui do o Alessandro Alessandro, Gomes. a partir de No primeiro mês, vocês têm gasto do próprio bolso? Quanto tempo tempo, para receber o salário? Então, Alessandro, nós temos gastos do próprio bolso, porém, esses gastos são de questões suas, questões individuais. Se você quer comprar para se sentir mais confortável, você vai precisar gastar do seu bolso. Porém, é, nós chegamos nessa situação, nessa empresa né, que eu estou, nós chegamos para um apartamento onde nós não pagamos a entrada. Então, como nós não pagamos a entrada, esse valor do aluguel desse mês ficou para após o recebimento do salário. O salário aqui, ele é pago sempre no dia do mês. Desculpa. Desculpa. Sempre no dia do mês. Sempre no último dia do mês. E aí, no último dia do mês, nessa empresa que vocês trabalham, né? recebe. Exatamente, nessa empresa que nós trabalhamos. Quem trabalha nos
dos hospitais, ou nesse hospital que trabalhamos, recebe no dia do mês, independente de ter trabalhado 8 dias, 10 dias, 15 dias ou 30 dias. No final do mês, irá receber, entendeu? É mais ou menos isso. Mas isso vai depender de cada empresa. Tem empresa que pode pagar um pouco antes, tem empresa. Bom, é de estado Isso para depende estado. também do seu contrato, de onde você vai trabalhar, e enfim. Exatamente. Uma coisa que eu não sei se ficou muito claro nessa explicação do Pedro, é, eles chegaram aqui em agosto, né? Então não foi pago nenhuma entrada para o apartamento, certo? Mas aí, tipo, em setembro, seria descontado o valor de Outubro, mais o setembro que de novo. outubro? Agosto, Agosto, mais o setembro setembro. de novo. Então, assim, o conselho que nós damos, né? Já que o Alessandro está perguntando se nós gastamos dinheiro do próprio bolso, é organização. Se organiza Né? Se financeiramente. organize financeiramente, porque por mais que você venha com um contrato de trabalho, né? Você veio com, sei lá, uma empresa te recrutou e fez todo o processo bem direitinho e tal, mas, assim, existem gastos que você precisa levar em consideração para esse começo, esse primeiro mês, né? E sabendo que o seu primeiro salário, como é o caso dos meninos, já foi descontado, tipo, 2 meses No primeiro no mês. primeiro mês. Então, Às vezes A as alimentação é pessoas começam a custeada pela comprar empresa, né? um A empresa está paraíso, com o uma dinheiro coisa mais da itália, ele alimentação. tem gastos que não a ver. Essa questão de que não, você vem e dá tudo certo com, sei lá, 300 euros, 200 euros, você tem que ser extremamente econômico para passar esse período, porque no seu primeiro mês você vai ter um monte de coisa para pagar. Aluguel, não sei como vai ser o apartamento, se vai ser com os custos de energia, luz, energia, água e aquecimento do uso, se não vão. Isso vai depender de contrato para contrato, de empresa para empresa, se a empresa vai te ceder um apartamento ou ou não, se não. você vai ter que buscar sozinho. Cada contrato é diferente. E aí você tem que considerar, por exemplo, o mês que você vai chegar, né? Porque, sei lá, se você chega no inverno, você tem que ter um custo com roupa de frio, com sapato, né? Você tem que considerar coisas que podem acontecer no meio do caminho que, enfim, você tem que considerar certos gastos, entende? Porque quando você chega, considerando que você deixou toda a sua vida no Brasil, Pois é, você chega todo você mal. chega com uma mala. Então, assim, você vai ter que comprar tudo do zero. Né? Tudo que eu digo assim, sei lá, se você não trouxe pouco utensílios de casa, se você não for para uma casa totalmente mobiliada, você vai ter que comprar coisas que no dia a dia começam a fazer falta. Pois Que é. era algo que eu estava conversando até com a Camila, né, Camila? Às vezes a pessoa está cozinhando e dá falta de, sei lá, um amassador de alho. Sabe, assim, uma coisa que, sei lá, normalmente não passa pela sua cabeça, mas naquela hora você está precisando e que você tinha na sua casa e aí você tem que Ah, providenciar. tá dizendo que o áudio não está muito bom. Tá, melhorou um pouco o áudio. A gente aproximou aqui o celular para tentar melhorar. Ficou um pouco melhor? Depois você me fala se ficou melhor aí, porque se não ficou, a gente vai dar um jeito de tentar melhorar esse áudio. Bom, Fazer outras eu perguntas, vou né? seguir aqui nas perguntas das pessoas. A Mariana perguntou quais as comidas típicas alemãs vocês já experimentaram. Então, esses dias a gente terminou que não foi muito a restaurante, né? Mas às vezes que fomos, aí fomos no italiano, que não é comida típica alemã, é, fomos no turco, algumas vezes no turco, que não é alemã, mas o que é mais que a gente pode ver aqui, teve Camila foi pro olho algumas. Camila que provou uma iguaria alemã. Diz aí, Camila. A iguaria alemã que eu experimentei foi. Olha, gente, eu sou péssima de memorizar nomes dos pratos. Em português, aí você imagina em alemão, mas eu comi o joelho de porco. E o joelho de porco é uma coisa assim que você sai de lá assim triste de tanto que você come.
É enorme. Ai, e é muito bom, é muito gostoso. Eu adorei, porém, é uma experiência única. Eu não repetiria, né? É, Vem um bom acompanhamento, mas é bom. Mas tem umas comidas assim que eu não consigo achar tão legal assim. Tem uma aparência muito bonita, porém o gosto não é tão atrativo. A questão também dos doces, né? Tem muito doce aqui que você vai na expectativa de comer aquele doce e você acha que é diferente do doce brasileiro, né? Então tem essa questão também. Pronto, eu comi esse joelho de porco, a gente comeu na primeira noite em Frankfurt, a gente comeu Kartoffelsalat, é um acompanhamento em quase todos os pratos aqui, que é uma salada de batata, porém ela é fria. Então você já também chega naquela expectativa de sempre comer batata quente, né? Mas a batata é fria. É boa, mas não é aquela que não é um prato que eu particularmente não comeria sempre, não pediria sempre. Não sei o Pedro. Pois é, teve a cartofa de salame Bratwurst, né, que ele falou em Frankfurt, né? Então, realmente é isso. Não era uma coisa que eu comeria muitas vezes. Eu achei que o sabor não é tão. Infelizmente, a gente tem tudo que a gente gosta de comer aqui. Ela é bem diversa em restaurantes de outras nacionalidades. Então, a gente termina saindo para aquelas que nos apetecem, né? Que nos fazem Aquele sabor de casa. um mexicanozinho, um italiano, às vezes nhoque no italiano. Puxa, delicioso. Vamos lá, aproveitando a pergunta, a Larissa perguntou o que é positivo e negativo no supermercado. Essa eu queria responder uma parte, essa que eu já respondeu, mas eu queria responder uma parte. Eu quero falar só o lado negativo, pode ser que eu tenho alguns horríveis no supermercado. Vamos lá. Os horríveis. Primeiro, o carrinho giram as quatro rodas. Você não consegue encontrar mais equilíbrio do carrinho para canto nenhum. O bicho sai andando de lado, parece que está fazendo drift de um lado para o outro. Você está tentando. Você passa mais tempo forçando o carrinho para andar reto, gasta muita energia desnecessária. Outra coisa horrível no supermercado. Quando eles anunciam promoção, você chega lá sempre, já acabaram os produtos. Sempre, sempre, sempre. Todas as vezes. Se você vê uma promoção que anuncia no cartaz, se você chega lá à tarde, na parte da tarde, já não tem mais nada para anunciar. E tem outra que é a melhor das piores. A velocidade que a mulher passa uma pessoa do caixa, passa os produtos e você do outro lado tem que recolher para botar no carrinho, aí Você não cada sabe se você pega a coisa que está passando no caixa, se você tira o dinheiro, é, fica aquele malabarismo. E aí, eu recolho as coisas, boto as coisas no carrinho, eu saco. deixa aqui fujo. É basicamente isso. Mas o lado bom, vou deixar para a família. Vocês perguntaram alguma coisa para mim? Porque eu baixei o áudio aqui. Aqui a gente tá no mesmo espaço geográfico, gente. Aí eu abaixei para não dar interferência. Eu acho que Sim, era sobre os pontos positivos, Camila, do supermercado. os positivos eu também quero reclamar. Eu sou a pessoa que mais reclama aqui. Reclama, vai, faz teu nome. Olha, os pontos positivos, preços. Os preços. Os pontos positivos. Ai, gente, tem coisas que a gente não come no Brasil com nenhuma facilidade do mundo. Por exemplo, queijos, né? Os tipos de queijo que a gente que encontra aqui. Salame. Ai, os salames maravilhosos, né? Então, assim, quitutezinhos. Vamos beber hoje? Então, assim, a gente fazer aquele prato de frios, a gente comer coisas assim, tomar cerveja, refrigerante, né? Muito acessível. Essas coisas que a gente gosta, não só esses tipos de alimento, outros tipos de alimento também são acessíveis. Eu não vou chegar para vocês dizer assim, só coisas que seriam assim, que não são vitais, né? Que não são primordiais no dia a dia do ser humano, de sua alimentação. Tudo é muito acessível aqui. Claro que tem coisas que são mais caras e outras que são mais acessíveis. E é maravilhoso os preços. A gente sai e consegue comprar muita coisa e gastar pouca grana.
Mas a questão negativa é justamente é que eu chego naquela energia de tipo assim, tô nervosa, né? Porque qualquer hora eu vou encontrar um alemão que vai estar puto da vida comigo, desculpa o nome, meu Deus, não, eu falei uma palavra aqui na live, pode até. Mas você fica chateada, você entra com a energia assim, tipo, eu vou entrar. Aí se você estiver no caminho de um alemão, ele vai ficar chateado com você, porque você está no caminho dele. Você não pode estacionar o seu carrinho para olhar o preço, porque ele já chega assim, tipo, licença, né? Tô aqui. E eles pegam lá, assim, com muita facilidade, né? Eu ainda tô tentando ligar e sobreviver a isso, né? Essa questão. Tem essa questão da fila também. Quando a gente chega na fila, a gente tem que ser muito rápido, né? Rápido, 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 rápido. Não pode. Às vezes você nem sabe o que você está fazendo. Assim, eu quero pegar um cigarro, meu Deus do céu, eu tenho que ainda lembrar como é que eu peço. O meu professor já ensinou milhares de vezes, já repeti várias vezes, mas eu sempre fico tão nervosa que eu acabo esquecendo como pedir o cigarro lá na fila do supermercado. Então, para mim, esse é o ponto negativo, né? Você chegar no mercado assim e você não poder nem raciocinar direito o que é que você quer hoje. Será que hoje eu quero uma coisa diferente? Porque se eu quiser, aí vai levar um tempo, eu tenho que ser rápida, né? Eu tenho que ser ágil, enfim, eu acho isso um ponto negativo. Um dos pontos negativos que eu acho no supermercado. Mas antes de Renata falar outra pergunta que já está aqui na lista de perguntas que o pessoal fez, quem está por aqui acompanhando, quem está com a gente, fica à vontade, pode fazer pergunta aqui que a gente responde na hora também, tá certo? Podem perguntar aí o que quiserem. E vamos lá para a próxima. Bom, a Rosângela perguntou, você já levou um grito de algum alemão? Eu que sou nervoso, né? É um pessoal nervoso, será? Olha, esse negócio que a Camila falou aí do povo se irritar porque você tá olhando por esse negócio, comigo não fala não. Porque eu olho logo assim, eu digo, se passe. Eles não deixam de se irritar, né? Eu não entendo e tchau, e vai embora. As pessoas são muito Acontece muito engraçadas. no trânsito, né? No trânsito, quando você tá de bicicleta, se você sai um pouquinho da linha, ele chega logo e fala, Rex ou Alex? É direita ou esquerda? Eles pegam um arzinho assim, quando a gente tá andando de bicicleta, sai um pouquinho da linha. Ah, Falam, mas é engraçado que assim, são eu tô falando, mas tudo bem. Hã? Eu falando assim, o jeito que eles reclamam no trânsito, eles entendem, né? O Rex e o da Lynx. Não, é engraçado que assim, as pessoas, né, quando falam, fazem uma ideia de um país super organizado, assim, as pessoas são bem caixas. São brigonas o tempo todo aqui, são barulhentas o tempo todo. Mas eu acho que o que mais pega aqui, pelo menos para mim, uma coisa que me chocou, é que as pessoas falam que é tudo muito limpo, né, e que as coisas não acontecem por aqui. Não, gente, tem muito lixo na rua mesmo. Eu acho que é aqui, esse pedaço aqui, não? Talvez seja porque a gente mora numa cidade que tenha muito imigrante, talvez. Talvez. É, mas eu acho a cidade não é tão limpa quanto que se vende, né? Um país onde as pessoas são responsáveis e cuidam do lixo para não estar na rua. Outra questão que pesa negativamente que eu vejo é que, sim, que as pessoas são o tempo todo nervosas, e é tudo desesperadamente rápido. Tudo precisa fazer desesperadamente rápido. Agora, para quê? Ninguém sabe. Tipo, eles entram no mercado, eles querem comprar tudo em 5 minutos, correndo, voando. Meu Deus, acho que eu sou É, alemã. aí você pergunta o que é que eles vão fazer depois. Na maioria das vezes, nada. Eles vão ficar fora sentado no carro. Nada. Não, acho que é estranho isso. Até me adaptar vai demorar. Esse negócio que a Camila falou sobre a pessoa lá arengar na faixa, né, da bicicleta, eu lembrei de uma cena de um patinete, né? Eu aluguei um patinete elétrico. A ignorância é uma bênção, não é mesmo, minha gente? Fui andar no patinete elétrico, era uma reta, tá? Só que o negócio eu fui apertar assim para acelerar e o negócio acelera demais e eu tentando me equilibrar ainda no patinete, né? Já tem um story que a gente fez nesse momento. E aí veio uma mulher atrás, ela estava numa bicicleta,
Eu tava na ciclofaixa, tá? E aí a mulher vinha na bicicleta atrás. Eu vi que ela vinha, mas ela não vinha em alta velocidade, não. Ela vinha atrás de mim. E aí Pedro gritou, "Ô, semáforo, porque aqui tem semáforo para bicicleta, né? E claro, eu tava no patinete, eu tinha que parar no semáforo também. E aí eu parei, e aí a mulher parou do meu lado e ela falou alguma coisa comigo. Certamente ela estava reclamando, mas ela falou rindo e eu sorri de volta, né? Porque a ignorância é o quê? Uma bênção. O que ela disse? Não sei. Ah, Ah, tá, mais tá. uma Tá vez. perguntando. Vocês estão gostando do hospital, do trabalho? Eu acho que eu consigo responder essa com facilidade. É, o hospital em si é um hospital maravilhoso, certo? Mas existem algumas coisas que fazem com que a rotina não seja tão legal. Por exemplo, do mesmo jeito que existe no Brasil, colegas de trabalho muito bons e colegas muito ruins, aqui na Alemanha a gente também tem isso. E não é a equipe toda, mas eu tenho alguns colegas que são horríveis de trabalhar. E às vezes a gente dá sorte de pegar 3, 4 seguidos com esse pessoal. Então, são dias que a gente chega em casa bem estressado para trabalhar. E ainda estou com um idioma pouco, porque realmente é pouco. O B1, B2 para hospital ainda é pouco. Você termina tendo um pouco de estresse relacionado a isso. Mas a estrutura hospitalar em si é muito interessante. Quanto à questão de assistência a pacientes, do que sim, Não, era. A Camila quer falar alguma coisa, Camila? Da pergunta tá? Em relação ao hospital, faço das palavras do Pedro a minha, né? O hospital tem uma super estrutura que atende diversas especialidades, né? Não tem a estrutura que muitos hospitais, né, brasileiros têm. A questão de tecnologia é muito grande a tecnologia do hospital. O setor administrativo, né, as pessoas que nos receberam aqui são pessoas assim bem atenciosas, que tentam ao máximo, né, fazer com que nós nos sintamos assim confortáveis. Não somos nós os únicos estrangeiros nesse hospital, tem pessoas de diversos lugares, né? Então não somos os únicos brasileiros, somos os primeiros sim, mas tem pessoas de vários países, tem da Bósnia, tem da Romênia, tem da Índia, tem da Turquia, tem da, enfim, Espanha, tem da Croácia, então tem pessoas de vários lugares, só que tem essa questão do que depende do dia, né? É um sorteio. Tem dia que você está com uma equipe que entende que você chegou agora, que entende que você está com dificuldade na língua e consegue te explicar de forma devagar, tenta te explicar, tenta te ajudar quando você não entende, sabe que você tem essa dificuldade. Já tem pessoas que tem dia que faz assim, não importa se você chegou aqui agora, não importa se você sabe bem ou não alemão, a gente tem que fazer o trabalho. E é essa questão assim, o que importa é o trabalho, né? A eficiência do trabalho, a agilidade do trabalho. Então, é isso que é importante, né? Você fazer o trabalho ser ágil e eficiente. Então, tem pessoas que vai compreender isso, tem pessoas que não vai. E isso é o que vai causando um certo descontentamento, que deixa você pesado, que deixa você, né, angustiado, porque assim, quando a gente faz esse curso, a gente não tem um acesso a um vocabulário específico de hospital. E o vocabulário de hospital é um vocabulário imenso. Você imagina, você passar 5 anos fazendo uma universidade, né, fazendo um curso de graduação, e você absorver aquilo em português, e você não sabe nem 5% daquilo que em alemão. Então, isso dificulta muito a nossa trajetória, né? O nosso dia a dia, a nossa rotina de trabalho. Isso é o que causa angústia, né? Você eles pedirem uma fralda e você diz assim: meu Deus, o que ele está me pedindo? Uma fralda. Né, para você pagar uma fralda. E existe assim, no livro que a gente tem dizendo que é um tipo de nome, lá eles chamam um outro nome, que tem fulano que chama outro nome, que para ir no banheiro é toalete, depois é clô, bate, então você fica, meu Deus do céu, qual é o nome que enfim, existem vários nomes, né? Então, isso é o que
deixa, assim, é bastante difícil, principalmente nesse momento de adaptação que a gente está tendo. Acho que é o aspecto mais difícil que eu encontro, essa questão da língua, do vocabulário do hospital, mas a estrutura do hospital, não tenho o que reclamar, assim, é coisa de outro mundo. Mas a questão de pessoal é como qualquer outro lugar do mundo, né? Vai ter equipe boa e vai ter uma equipe que não vai se importar com suas dificuldades, só quer fazer o seu trabalho e pronto. Lembrando que os meninos chegaram num dia, no outro dia eles já estavam no hospital e no outro dia já estavam trabalhando. Então não houve assim, houve uma recepção da equipe, né? Me corrijam aí vocês. Sim, sim, tem Mas, boas-vindas, é uma reunião. Boas-vindas. mas como se diz, assim, foi muito rápido. Chegar e já começar a trabalhar. Bom, a Tá ainda pergunta, o que um auxiliar de saúde faz no hospital e dão assistência a quantos pacientes? Vai depender de hospital para hospital, tá? Vai depender, na realidade, não é nem só de hospital para hospital, vai depender de setor para setor, né? De estação para estação. Tem estação que vai ter muito mais pacientes, tem outras que tem muito pouco. Por exemplo, no meu corredor esse é um corredor em L, né? As duas estações ficam mostrando para um lado só tem 8 pacientes, para o lado tem 20 pacientes. E para cada lado vai ter uma equipe diferente. Então vai depender muito de setor para setor. É difícil de precisar o quanto. E também vai depender também do tamanho da equipe disponível no dia. Quantos helpers disponíveis, né, E na é por escala escala, naquele né, dia. pessoal? Isso é importante falar. Isso é por escala que é organizado previamente pelo gestor. Então, depende do dia. Tem dia que tem muita coisa, tem dia que tem pouca. Não tem um número preciso, não é a mesma coisa que você vai fazer todos os dias. E aí, Camila, no seu setor tem quantos pacientes mais ou menos você atende? Então, eu trabalho na geriatria, né? Na geriatria aguda, então existem 2 corredores e eu sou a gente entra como essa auxiliar que ela falou, né? Que é o Pflegehelfer ou Pflegehelferin, e aí eu fico em 10 pacientes, 9, depende da internação. E aí a gente fica encarregado dos cuidados assim, a gente faz tudo, né? A gente dá banho no leito, a gente faz sinais vitais, a gente leva o paciente no banheiro, a gente levanta ele, a gente desce ele. Então a gente troca a fralda, a gente serve a comida, a gente retira a bandeja, se o paciente não tiver condições de se alimentar sozinho, a gente presta esse serviço, né, de alimentá-lo, de auxiliá-lo. Então depende também dessa situação, né? Existem 2 corredores, um corredor tem 10, o outro também. A gente não fica responsável pelos dois, só quando tem poucas pessoas e aí o outro do outro lado está precisando de uma ajuda. Ele está sozinho, né? Então ele me chama, aí eu vou lá e ajudo. Ou então quando eu preciso, ele vai lá e me ajuda. Mas assim, não é o tempo todo, tá? A gente fica dividido. Então, em média é isso. Agora depende, como falaram, né? Como o Pedro falou. Depende de hospital. Eu conheço pessoas que trabalham em outra cidade que atendia 20, né? Então, assim, vai dependendo também do hospital. Tem sim. O Alessandro pergunta: para vocês, esse Anakinno vai ter duração de quanto tempo? Acho que varia de pessoa para pessoa. Alessandro, na minha situação, eu não consigo te dizer agora, porque eu sou péssimo de decorar datas, da minha esposa aqui, que não me deixa mentir, não consigo decorar datas, mas depois eu posso dar uma olhada na documentação ali e passar isso no privado. É só falar aí aqui no arroba DD Digital que a gente dá uma olhada na papelada e te passa. Mas realmente é diferente, pessoa para pessoa. Camila, tu lembra precisamente quanto período é aqui? A minha bom, aqui o processo de reconhecimento é diferente de algumas outras cidades que vocês conhecem por aí, das pessoas que vocês seguem, né? Aqui a gente chegou com o B1,
A gente tem pessoas que chegaram com B2, a gente já fez prova de B2, a gente já tem algumas modalidades, a gente precisa terminar essas modalidades, mas a gente vai começar já, a gente vai ter as aulas, e a data da prova, que estava assim, a minha para o reconhecimento, está em agosto. Eu cheguei em agosto, está em agosto, né? Então, mas tem questão de que isso pode ainda chegar a se prolongar, então 1 ano. Só que tem pessoas que têm um currículo diferente que vai fazer antes, né? Então, assim, vai depender também desse currículo, como eles vão avaliar e verificar o teu déficit de carga horária, para dizer quando vai ser a tua prova. Pois é. Deixa eu ver se tem mais alguma outra Não pergunta por tem, por aqui. enquanto. Opa, tem uma presença de uma colega de trabalho aqui que também veio do Brasil e daí, bem-vinda. Quem mais está por aqui? Vamos ver. Vamos lá. Oi, Stefinha. Tudo bom? Vamos ver quem mais está chegando no lugar. Tem muita gente chegando por aqui. Tem mais. Fernanda, tudo bom, Fernanda? Quanto tempo? Oi, Alberdânia. Alberdânia é colega da universidade. Nós estudamos juntos lá na UEPB, na Paraíba. Que bom te ver aqui, Alberdânia. Quanto tempo. A Stefinha estudou alemão comigo na outra empresa, na empresa anterior da gente. Uhum. É, bom, temos ainda uma pergunta. Se alguém quiser colocar alguma questão, coloca aqui no chat, tá? Que a gente está acompanhando. Mas eu acho que a gente falou bem sobre as nossas primeiras impressões, né, aqui na Alemanha, nesse primeiro mês. E para encerrar, a pergunta seria: quais são os aspectos positivos e negativos do seu primeiro mês, assim, na opinião de vocês? Positivos, aspectos positivos e negativos. Bom, um Um aspecto, resumo. um resumo, bem resumido mesmo. O, o aspecto negativo é a questão do contraste total que até que você encontre. É que muitas vezes as pessoas não percebem isso, mas sair da tua área, tu teve tua vida toda para saber onde era que tu comprava o melhor pão, a melhor padaria, onde era o melhor mercado, onde era o açúcar que tinha o melhor preço e a melhor qualidade de carne, enfim. Teu dia a dia, ele se modifica totalmente, totalmente. Então, para tu descobrir tudo de novo, tu não vai ter aquele tempo, aquela tua vida toda que tu teve para descobrir e só agregando algumas informações. Tu vai ter que voltar para tudo do zero em um curto espaço de tempo. Vai ter que aprender tudo de novo, e muitas vezes aprende errando. Não tem outra forma. Vai ter perrengue sim, vai ter perrengue todos os dias. Não Gente, é resetar a vida. é resultado do zero. E aí eu acho que esse é um aspecto negativo, mas é um negativo que eu vejo também com tranquilidade por saber que é isso. Que E é temporário, né, gente? Assim, você vai, o dia a dia ensina, você vai vivendo e as coisas vão vai se acontecendo e adaptando, você vai se exatamente, se adaptando. adaptando à nova realidade. E eu acho que o aspecto positivo, o mais positivo de tudo, para mim, acho que é uma coisa que para mim bastante, é a questão de me sentir seguro para ir a qualquer lugar, a qualquer hora, sem medo de, sabe, completamente nada. De andar no meio hoje, mesmo eu tive com uma amiga indo num outlet e a gente foi de bicicleta. E para chegar até lá, a gente pegou uma área precisando não passava ninguém, muito grande. Tipo, a gente andou uns 6 quilômetros no meio do mato sem passar ninguém pela gente. E aí a gente começou nesse período. Os dois de bicicleta, imaginou? No Brasil você faria isso, no meio do mato? Pois é, lá no meio do mato de bicicleta. E aí a gente, era uma ciclovia, né? A ciclovia no meio do mato. E a gente falou até sobre isso, sobre a sensação de segurança, de você andar sem medo, porque se fosse numa das cidades que eu morei no Brasil, sei lá, Caruaru, Campina Grande, enfim, numa situação daquela dali, eu já tinha perdido a bicicleta, o celular, o relógio, a carteira, enfim, se, não tivesse, se ainda tivesse ficado a, com a vida sem nenhum tipo de dano direto, né? Sem levar uma facada, sem levar um tiro. Eu fui assaltada no Brasil a mão armada 2 vezes, então, assim, essa sensação de segurança para mim é muito importante. É, assim, E foi indescritível. da gente Foi, lutar. foi
produtivo. Foram dois, né? Um foram as questões de como o Brasil caminha cegamente numa direção meio estranha, né? De desorganização social. Outra é que essa desorganização culmina diretamente na segurança, e a segurança é o que mais pesa. Eu acho que foi esse aí. E, Camila, para tu, qual o aspecto positivo e o aspecto negativo? Acho que o aspecto positivo é o que você falou, essa questão da segurança realmente é extremamente diferente do Brasil, né? Eu achava que eu iria ficar com esse medo quando eu chegasse aqui assim, ainda assombrada, né? Por conta da questão da falta de segurança pública que a gente tem no Brasil. Mas eu não, eu me acostumei muito rápido com isso. Porque a gente trabalha, a gente quando sai de casa de manhã, que a gente faz o Frutinst, que é o que esse primeiro a gente pega de 6 horas da manhã no hospital, a gente sai um pouco mais cedo e ainda tá escuro, muito escuro aqui. E aí a gente vai de bicicleta e não tem esse medo de acontecer alguma coisa, de você ser assaltado no meio do caminho, de você encontrar alguém e acontecer alguma coisa com você, principalmente, né, a gente que é mulher. Eu não tenho esse medo. Claro que isso pode acontecer, mas eu acho que a probabilidade disso acontecer é muito pequena, em comparação, né, ao país que a gente veio. Outro aspecto positivo é que tudo aqui é muito bonito. Não tem como, né? Qualquer lugar que você vai, você fala, oh, que lugar bonito é esse? Tudo é muito bonito aqui. Assim. A questão a Alemanha ela é muito bonita. A questão da natureza, das construções, né? Que a Renata aí, a arquiteta, pode falar. Tudo é muito bonito. A questão dos valores, dos preços, né? Da acessibilidade que a gente tem, de ter as coisas, né? Que a gente não tem isso. Mas o aspecto negativo que eu acho extremamente forte para esse primeiro mês, que é o assunto da live, é essa questão de você não se sentir pertencente a lugar nenhum, na minha opinião, né? Eu fico pensando assim, pô, até quanto tempo eu vou... Eu sempre serei uma estrangeira, né? Sempre serei uma algerinda, mas eu fico pensando assim, que você fica... Eu ainda tenho essa dificuldade de entender onde é que eu tô, né? Se eu tô no Brasil, se eu tô na Alemanha, se minha cabeça tá no Brasil, se minha cabeça tá na Alemanha, a quem eu pertenço, aonde eu vou pertencer, quando eu vou pertencer a algo, né? Como é que vai ser essa construção, esses laços afetivos futuros. Então, para mim, e a dificuldade com a língua, em primeiríssimo lugar, ainda é muito forte, né? É muito forte ainda. A gente consegue sobreviver no mercado, consegue comprar as coisas, consegue se locomover, consegue chegar nos lugares, mas a questão de você conseguir se expressar bem, de falar daquilo que você pensa, de você conseguir se defender também, ainda não consigo fazer isso. E isso é um dos aspectos assim mais gritantes para mim negativamente nesse momento, nesse primeiro mês. Pois é. Bom, gente, só para encerrar aqui com a última pergunta, é do Alessandro, novamente. Ele pergunta se no hospital, se alguém fica responsável por te auxiliar durante os plantões. Não, pelo Deus. menos na nossa situação, o único auxílio que a gente tem de Se Deus. você acredita nele, né? Se você Pois não é, acredita, você está mais só do que nunca. pois é. Pois é. O único auxílio que a gente tem é de Deus. Ninguém nos orienta como deveria ser, nos orientar a nada, não. A gente faz uma orientação básica, assim, muito rápida no começo, e dali para frente, e te vira. É na passagem de plantão, né? Passa o plantão e aí Não, se mas vira. na passagem de plantão não tem essa orientação, não. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ficar com o paciente. Não Não tem um existe. Não supervisor, existe. então. Não existe. É só, vai que é tudo. Te vira. Né, Alessandro, não tem essa pessoa que como se fosse um estágio, que você chega e tem um preceptor. Não existe isso, tá? Você é um trabalhador que entra ali e que está fazendo seu reconhecimento. Então, você é um trabalhador, você vai executar as suas atividades. Você conhece o setor? Não. Alguém te mostrou todos os setores onde fica isso? Não. Você vai aprendendo com o tempo. E esse tempo pode ser um pouco penoso, né? Porque como eu comentei, né? Tem gente que vai ter essa paciência ou não. O negócio é você tentar memorizar e anotar o máximo possível onde fica cada coisa, o que é que você tem que fazer, porque aí você já vai ganhando, você vai ocupando esse seu tempo e sendo
né, executando as coisas e aprendendo, mas infelizmente nós não temos isso. Pois é, gente. Eu acho que como encerraram as perguntas, a gente queria aproveitar para agradecer a todos que participaram aqui conosco, a quem mandou pergunta, a quem só assistiu e está aqui presente. Inclusive a Camila, né, que se dispôs por Fazer, fazer junto essa live. E pessoal, essa live, vamos deixar ela gravada, né? Para quem ainda não conhece nosso canal no YouTube, é o Dia a Dia Digital. DD Digital DDD. Tem, Tem um link lá, tem um link aqui na bio do Instagram, tá? Caso você ainda não seja inscrito, te convido a se inscrever, porque lá a gente compartilha o nosso dia a dia. pois é, tem muita coisa lá para entender. Não exatamente, especificamente a enfermagem, porque como somos um casal de enfermeiro e arquiteta e enfermeira, então não é voltado diretamente para a área de trabalho. Mas a gente fala também sobre isso. É mais voltado para o dia a dia, para os outros perrengues que todos teremos, estando imigrando para outro país. Então a gente sai falando e mostrando que é bom e o que é ruim também, que acontece de errado, a gente também mostra. Eu sei que tem muita gente na enfermagem aqui acompanhando o nosso Instagram, mas eu sou da arquitetura, como o Pedro falou, sou doutoranda aqui na Europa, sou bolsista, e aí eu estou devendo um vídeo também, posso até fazer uma live, né? De como conseguir bolsa, entrar em instituição de ensino superior na Europa. Tive experiência também no Canadá, então a gente compartilha nossas experiências, nossos roteiros de viagem e assim vai. E é isso. Camila, as últimas considerações? As minhas considerações finais. Gente, olha, desculpa, é porque as minhas considerações finais é que espero que vocês tenham gostado das informações. É como a Renata falou, né? O Instagram não é focado na enfermagem, mas as pessoas da enfermagem, em geral, agradeço pela atenção de vocês. Espero que nos próximos meses a gente consiga estar no entendimento ótimo melhor da língua. E espero que eu me sinta assim bem, com outras impressões mais positivas em relação a isso. Não é... Quem sabe a gente não repete, né, Camila, essa live? Daqui a Exato. mais um tempinho. Esse foi só o primeiro mês, as primeiras impressões. Pois é, nesse momento assim é até complicado, né? Esperar que em um mês a gente chegue assim e fale, meu Deus, tudo perfeito, maravilhoso, isso e aquilo. É adaptação, é esperar realmente se adaptar, isso vai levar um tempo ainda. E é isso, mas existe muita coisa positiva aqui, claro. E tem os nossos perrengues do dia a dia, né? Que tá relacionado ao choque cultural, à língua, etc. E é isso, obrigada, gente, por terem assistido hoje. Pois é. A última pergunta aí, bem rapidinho, para encerrar, muito a pergunta se vai ficar gravado. Pois é, tu chegou no finalzinho, né? Mas vai ficar gravado. Vamos colocar lá no nosso canal do YouTube também. Também vai estar disponível no YouTube. Então, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer estar aqui dividindo com vocês um pouco desses nossos Primeiros primeiros 30 dias. exatamente. Camila, obrigado. Tschüss! Tchau. Grande beijo. Até a próxima. Até a próxima.